Amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim completinho sobre o Vasco, que não tem tempo a perder. Após o empate de ontem diante do time da Gávea, as baterias do clube estão voltadas para o jogo atrasado contra o Bahia, que acontece nesta quarta-feira à noite em São Januário. Só a vitória interessa para o time do Fernando Diniz subir mais posições na tabela e se distanciar aí do Z4. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo o Day After, após o empate de ontem, com uma atuação consistente, o que se projeta para esse jogo de quarta em termos de desfalques e retornos, e a repercussão sobre os crias da colina, Cauã, Barros e Ryan, que jogo após jogo estão aí se tornando pilares da equipe e peças fundamentais no esquema do Diniz. E muito mais eu vou te contar já já, mas antes aquele pedido especial de sempre. Deixa o like aí embaixo, compartilhe o conteúdo, dê aquela moral que só você sabe dar, venha se juntar a nós desta plataforma, sendo mais um inscrito no canal. Bom, amigos, no Vasco o empate diante do Flamengo foi bem valorizado. É um ponto contra o atual líder do campeonato, uma equipe multimilionária, e que o Vasco teve aí sabedoria para duelar. Fernando Diniz enalteceu muito a atuação do time, que teve aí ímpeto para segurar em alguns momentos o domínio do Flamengo e a inteligência suficiente para se infiltrar na área adversária e criar oportunidades que poderiam ser concretizadas em gol. O treinador analisou a partida como justa. Segundo ele, faltou o time aí aproveitar melhor as oportunidades que teve para marcar ali o segundo gol e conseguir a virada, que não aconteceu. Mas para ele, no entanto, o resultado foi justo, já que o time rubro-negro também teve chance para vencer. E uma das situações que o Diniz enxerga que o nível da atuação, né, quando o Cruz Maltino bateu de frente contra o Flamengo, isso aí só reforça, né, que o Vasco é capaz aí de fazer grandes jogos e disputar aí contra qualquer time. Foi o que o Diniz avaliou ontem na coletiva. Uma coisa também que ele vai pedir aos jogadores é foco na concentração, né? Ele quer uma concentração cada vez maior. Só isso vai fazer com que o time não oscile de um jogo para o outro, como vem acontecendo, né? E ele não quer isso, que o time não oscile aí nessa questão de ansiedade, comprometimento defensivo. Ontem o treinador, ele acredita que a equipe foi muito dedicada na marcação e isso contribuiu bastante para o resultado final. Considera que é uma das coisas que o Vasco tem que ter como meta, como maior aí consistência daqui para frente. Sobre o jogo de ontem, os valores individuais também foram bem valorizados aí neste Day After. Dois crias estão com a bola toda, o volante Barros e o atacante Ryan. O Diniz está maravilhado com o atacante, né? Considera aí um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, ele está aí entre os maiores do país, né? Foi o que disse o Diniz ontem na coletiva. Ele inclusive vem notando que o atleta vem apresentando aí o potencial dele, né? Que ele vem aí sabendo evoluir o seu potencial, e hoje inclusive ele deve valer mais que o triplo do que estava valendo naquela ocasião, que estava aí para ser negociado. Sobre o Barros, acredita que o jogador soube esperar o momento certo de entrar no time e se adaptou bem, e com isso abraçou a sua vaga. É até uma dor de cabeça daqui para frente para o Diniz, né? Porque além de elogiar o Barros, ou considerando peça fundamental no meio campo, ele também destacou o volante Hugo Moura, né, ontem no jogo contra o Flamengo. Então uma tendência aí é que essa dupla continue, mas tem um Tietê aí na transição física aí para voltar. Quando voltar, talvez ele não retorne de imediato ao time titular, justamente por conta dessa boa atuação de ambos. Um outro personagem que também foi bastante comentado ontem é o argentino Verratti. Muitos torcedores e analistas consideram que o Vasco cresceu nos últimos jogos quando colocou em prática mais mobilidade no ataque, né? Jogadores mais velozes. O Verratti ontem se mostrou muito estático e pouco rendeu. Vem acontecendo isso e nos últimos jogos. Porém, se depender do Fernando Diniz, ele vai seguir no time titular. Para ele, o Verratti é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais lideranças do time, é o capitão da equipe, um jogador que tem uma história bonita no clube, é o artilheiro
e que sabe contribuir muito aí também na fase defensiva. É um jogador que, segundo o Diniz, apesar da idade, quase sempre é um dos que mais correm no GPS, né? Além disso, o Diniz acredita que ele ajuda bastante na bola parada defensiva, então tem funções táticas fundamentais aí no seu esquema, fora sua liderança no elenco. Então, por todos esses elogios credenciais, olha, meus amigos, dificilmente o Diniz vai tirar o Verratti aí da equipe. Bom, mas o jogo contra o Flamengo, galera, já é passado. E agora o Vasco tem que pensar no presente e de olho no futuro. Quarta-feira já tem duelo pela frente contra o Bahia, que está tentando aí uma vaguinha no G4. E só a vitória interessa ao Vasco. E para esta partida o time terá problemas, viu? Os problemas médicos e suspensões vão obrigar aí o técnico Fernando Diniz a mudar novamente o time aí, que empatou com o Flamengo em 1 a 1 ontem no Maracanã. O zagueiro Robert Renan, por exemplo, como vocês viram, sofreu uma pancada, uma forte pancada na cabeça, né, após um choque com o Barros, e ele precisou ser substituído, ativando o tal protocolo de concussão. Com isso, ele vai ser obrigado a ficar aí 5 dias afastados das atividades. Já o atacante Ryan, que vem sendo um dos pilares ofensivos, como a gente já falou aí, talvez seja a maior perda, né, porque ele está suspenso dessa partida de quarta após receber ontem o 3º cartão amarelo. Lembrando que há outras ausências já certas, como a do Lucas Piton, né, o lateral que segue aí se recuperando de um edema na panturrilha esquerda. O Piton vai ser mantido, o Piton que foi muito elogiado também pelo Diniz. E há dúvidas também, viu? O português Nuno Moreira, por exemplo, ele saiu do jogo de ontem com uma entorse no tornozelo. E ele vem sendo aí reavaliado, colocando aí uma dúvida no ar. Muito embora o técnico Fernando Diniz, quando questionado, esteja aí otimista quanto à participação do jogador para esse jogo de quarta. Caso ele não possa atuar, o David aí aparece como fundamental, como um nome aí certo para ocupar a sua vaga. Sobre o substituto do Ryan, meus amigos, tudo indica que o colombiano Andrés Gomes terá sua chance de entrar desde o início. O Diniz, ele não quer cravar, ele deixou no ar também, inclusive, outras possibilidades. Inclusive a do Matheus França, que também atua por aquele setor, de ele ocupar essa vaga aí do garoto Ryan. Em que pese as perdas, o Vasco terá voltas também. Uma delas importante, até pela ausência do Robert Renan, é o zagueiro Lucas Freitas, que volta aí de suspensão. E tem também as possibilidades do Thiago Mendes voltar a ser relacionado, ele que já tinha entrado em transição no campo desde a semana passada. E tem essa possibilidade também do Tietê, mas o Tietê está em transição ainda não se sabe se para esse jogo de agora ele estará apto. Bom, meus amigos, mas é isso aí. O Vasco não pode pensar em perder pontos em casa. O Santos ontem venceu, se afastou ali do Z4. Hoje o Vasco é o primeiro time ali acima do Z4. Por isso, todo cuidado é pouco. O Bahia, por sua vez, não vem numa fase muito boa, perdeu jogos em casa, mas vem de um empate fora contra o Ceará. Só que precisa também somar pontos, caso queira permanecer aí sonhando com uma vaga na Libertadores, por exemplo. Então esse é o panorama dessa partida, esse é o panorama do Vasco. Eu estou colocando um ponto final nesse boletim, deixando esse espaço agora para você opinar. Tá confiante aí numa boa atuação contra o Bahia ou tá temendo aí mais uma oscilação do time? Então comente e participe. Eu tô indo, galera. Amanhã voltamos. Até lá.